Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 16, versículo de 1 a 3. 25º domingo no tempo comum, na liturgia da Igreja Católica. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador começou a pensar... Caríssimos e caríssimas, sejam todos e todas bem-vindas ao nosso encontro dominical. Hoje é domingão, obrigado a você pelo carinho, pela presença. Já começo dizendo a liturgia de hoje. Hoje lemos Amós capítulo 8, versículos 4 ao 7. O salmo é o 112, entre parênteses 113. E a segunda leitura é carta de São Paulo a Timóteo, primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 ao 8. E o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 1 ao 13. Hoje nosso país, se organizou aí, temos movimentos organizados em todo o país. Nós brasileiros, estamos aí gritando contra a famosa PEC da blindagem. E em contrapartida também, nada de anistia para golpista. Show golpista! O lugar de golpista é na cadeia. É isso mesmo. Quem tenta contra a democracia, a gente tem que defender que vá preso. Ao contrário deles, que só falam em pena de morte, em assassinato. Então hoje nós somos convidados a gritar contra esse sistema que está aí. Os deputados preocupados em votar a PEC da blindagem para não serem investigados, para não serem, vamos dizer assim, presos se cometerem crimes. Resumindo a história, a gente está com uma PEC, que eles já votaram em primeira instância e segunda instância, uma PEC com a finalidade de proteger aqueles que estão lá querendo cometer um crime. Imagine só se um traficante, vamos pensar assim que a gente gosta de falar disso, ou se um estuprador, ou se uma pessoa que está no cargo de deputado comete um crime. Já acontece muito disso, a gente já vê muita impunidade dentro da Câmara, mas nesse caso aí tu vê a mesma Câmara que fala em defender quem comete crime, é a mesma Câmara que falou em caçar um deputado por ele ter dado um chute no traseiro de um camarada que ele estava provocando, ele perdeu a cabeça, não é isso? E aí vou ficar quieto, não vou entrar nesse assunto agora e deixar para lá e nem vou citar o nome do deputado. É isso aí, hipocrisia reinando. E você vê como que vota a direita brasileira. A direita brasileira vota sempre nesse sentido. Eles falam em defender o trabalhador? Não. Falam em defender a dignidade? Não. Eles falam em dar vantagem para os ricos, eles falam em defender a si mesmo e enfim da história. Nada de direito para o pobre, só direito para os ricos. Mas deixa quieto, a gente vai hoje em Copacabana, no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, todos os movimentos sociais, inclusive a Igreja Católica, a CNBB, já se manifestou a nossa indignação com os deputados católicos, eu sou católico, posso falar isso, que fizeram o seu voto de apoio a essa PEC da bandidagem, ou a PEC da sacanagem, com todo respeito, sem que ninguém fique escandalizado. Mas vamos nós para o comentário da liturgia, porque o tempo está corrido hoje, são 5 horas e 5 minutos, não, 4 minutos, o meu relógio está meio adiantado. E a gente olha para cá, lembrando todos e a todos que a liturgia de hoje, ela toca em algo assim muito profundo, relação entre a riqueza, a justiça e a fidelidade a Deus. É isso mesmo, na primeira parte, a gente observa bem na primeira leitura, Amós é o grito profético. O profeta Amós, capítulo 8, versículos 4 ao 7, não mede palavras. Ouvi isto, vós que esmagais os necessitados e destruís os pobres da terra, dizendo, quando acabará a lua nova, para que vendamos cereal e o sábado, para que abramos os celeiros, diminuímos a medida, aumentando o preço, enganando com balanças falsas, compramos os fracos por dinheiro e os pobres por um par de sandália. Pode também dizer quando vai ter eleição para a gente comprar o voto do pobre com R$50 ou R$100. É isso aí. O texto é bem atual, denuncia
a exploração e a manipulação e a vamos dizer assim, dos preços e das ganâncias que temos hoje. Enquanto uns falam aí que existe um desgoverno acontecendo, eu lembro que o governo passado, o que ele fez de fato pelo pobre? Eu não vi fazer nada de fato, mas alguém diz que ele era muito bom. Eu ouvi um taxista dizendo que com ele tinha dinheiro. Bom, se ele era ligado a um grupo de exploração, certamente ele teria algum dinheiro. Ou seja, Deus não vai se calar e não se cala diante da injustiça. Esse profeta, o profeta Amós, ele traz para nós uma realidade bem atual. Eu sempre lembro disso, quando eu falo às vezes dessa live aqui, desse texto. Lembra que antigamente nós tínhamos um pacote de biscoito com um pouco mais. Era 200 gramas, depois caiu para 180. E um outro dia eu estava no mercado, eu vi um pacote de biscoito, eu até achei barato, né? Fiquei todo feliz. Olha, tá muito barato. E fui ver, era 90 gramas. Me enganaram. Bom, eles reduzem o tamanho, mas o preço eles mantêm. Essa é a verdade. E o Salmo 112, que nós vamos ler, em contrapartida, entre parênteses 113, nos convida ao louvor. Ele canta: louvai o Senhor que levanta o fraco do pó e tira o indigente da miséria, para fazê-lo sentar-se entre o príncipe. Ou seja, enquanto Amós denuncia a corrupção, o Salmo nos mostra que Deus se inclina para erguer os humilhados. E a segunda leitura, a leitura Oração Universal, né, na primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 8, Paulo nos pede algo essencial. Aí eu vou ler o texto na íntegra, recomendo antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que possamos viver a vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Interessante que muita gente no atual sistema, se diz evangélico, pula esse texto. Também eu vejo muita gente usando esse texto até para poder colocar essa oração como uma missão política, uma missão social. Vou só orar pelo meu governante, acabou. Ou seja, a oração é uma força transformadora, era reconhecimento de que nossa vida política e a nossa economia precisa estar debaixo das normas de Deus. E também a oração é uma forma de transpirar os nossos desejos. Mas não é para ficar também omisso, não. E aí, vamos continuar nossa triade de leituras, não é isso? O Evangelho é o de Lucas, capítulo 16, versículo 1 ao 13. A gente vai ler o administrador infiel. Agora, o Evangelho que nós vamos meditar, Jesus conta uma parábola de um administrador acusado de esbanjar os bens do seu patrão. E ele sabendo, quem dera a Deus se nós soubéssemos quando fomos ser demitidos, ele sabia. Ele sabendo que seria demitido, chama os devedores e diminui suas dívidas para garantir a corrida futuras. E o patrão vai elogiar a sua esperteza. De acordo com alguns teólogos, na primeira vista, você tem ele roubando do patrão. Na verdade, ele está abrindo mão do seu lucro, ou seja, abre mão do lucro que ele poderia ter com a finalidade de manter a amizade. Ou seja, à primeira vista, parece estranho, mas Jesus está elogiando a corrupção? Não. Ele está dizendo que os filhos desse mundo sabem agir com criatividade diante da crise e pergunta se os filhos da luz por que não são assim, mas criativos na fidelidade ao reino. E esse evangelho, ele traz para nós, no coração do texto, versículo 10 ao 13, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Ou seja, quem é injusto no mínimo, também será injusto no muito. Eu vou contar uma história rápida. Um amigo nosso, ele contando que ele trabalhava num banco, não vou dizer o nome por questão de ética, e aí parece que todo final do banco, não vou dizer também o banco, eu acho que o banco até já faliu, pelo que eu lembro da história, e ele trabalhava no banco e disse que quando fechava o caixa lá, sobrava sempre aquelas moedinhas, 25 centavos, vamos botar no dia de hoje, 10 centavos, e era, chama-se raspa de caixa. E aí aquele dinheiro não sabia onde colocar. Aí o patrão dizia, faz o que quiser. Quando teve uma sindicância na empresa,
e ele foi chamado pela diretoria para explicar porque estava vendo alguma coisa errada, e ele falou que a coisa acontecia que quando tinha uma sobra de caixa, raspa de caixa, ele falava que ele sentava, ele carregava, ele levava. Foi o erro dele, ele foi demitido. Ele até hoje conta essa história. Ou seja, então, a gente quando fala da fidelidade, a gente sempre fala, ah, não, mas é só uma bandária só no trânsito. Ah, não, é só avançar um sinal vermelho. Ah, não, é só andar sem cinto de segurança, não é nada demais. A gente não pode ser infiel. Ou seja, o mínimo também é infidelidade. Para quem é casado, para quem tem uma namorada, tem um namorado, olhar não arranca pedaço, mas já é infidelidade. Ah, mas olhar não arranca pedaço, o olhar não arranca pedaço, o elogiar não arranca pedaço, e vai devagarzinho tornando-se normal a infidelidade. Ah, o olhar não arranca pedaço, o elogiar não arranca pedaço, a dar um beijo não arranca pedaço, passar a mão não arranca pedaço. E no fim da história, está todo despedaçado. Ou seja, a gente quando entra nessa questão ainda, entra na questão do mínimo e no máximo. Não existe mais ou menos. O injusto e o justo. Ou seja, pois se na riqueza injusta não fostes fiel, o evangelista fala isso, quem vos confiará a verdadeira? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou odiará um ou amará o outro. Por quê? Aí o evangelista fala bem claro, a gente se apega às vezes àquela situação errada. A gente se apega às coisas que não são boas. Nenhum servo pode ter dois senhores. Você não pode dizer, eu sou católico, apostólico romano e frequenta o terreiro de Umbanda. Nada contra a Umbanda. Pelo contrário, eu até defendo que os umbandistas defendam e vivam a sua fé. Ah, não adianta, eu sou católico, mas de vez em quando vou na igreja evangélica. Ou o contrário, eu sou evangélico, mas dou uns pulinhos na igreja católica. Não é que você não possa sair, mas a questão da pertença. Aí você lê a Bíblia, que nem eu escuto às vezes um amigo falando, né? Ah, não, eu sou o defensor da vida, mas pode matar, só a favor da pena de morte. Ou você é pró-vida de verdade, ou você não é pró-vida. Ou você defende a verdadeira dignidade do ser humano, ou você não defende essa dignidade. Ou a gente vive de verdade este evangelho de Jesus, naquilo que Jesus nos pede, ou nós somos hipócritas. E muitas das vezes nós somos hipócritas. E aí o evangelista fala, ou se apegará a um, ou desprezará o outro, não poder servir a Deus e ao dinheiro. E a exegese desse texto, no contexto histórico, na Palestina do século I, os administradores frequentemente cobravam mais do que deviam para lucrar em cima do pobre. Ou seja, o sistema era injusto. Jesus usa essa realidade para ensinar que sim, como aquele homem soube agir diante de uma crise, devemos agir com inteligência, ética e fidelidade perante o reino de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 24, e Mateus capítulo 10, versículo 17 ao 31, Mateus capítulo 25, versículo 14 ao 30, repetem essa mesma ideia. Ou seja, não se pode servir a dois senhores, e a fidelidade no pouco prepara para o muito. Ou nós amamos, ou nós não amamos. Ou nós estamos com o projeto de Brasil longe da corrupção, um Brasil disposto a viver de fato uma pátria, vamos dizer assim, verdadeira, ou nós não somos patriota. Não dá para um brasileiro dizer que é patriota, abraçar a bandeira norte-americana e estadunidense. Não dá para um brasileiro dizer que é brasileiro patriota e defender o tarifaço para o país. Porque quem paga no final das contas somos nós. E Santo Agostinho ainda dizia sobre o Evangelho, o dinheiro é bom servo, mas é péssimo senhor. São João Crisóstomo denunciava que os ricos que exploram os pobres, e Basílio de Cesareia, também na patrística, exortava, se teus dois agasalhos, um pertence a teus irmãos, que não tem nenhum. Aí alguém vai dizer, isso é comunismo então. Isso é comunismo. E a Igreja Católica, no seu magistério, atualiza esse chamado, essa questão ainda, no Gaudium et Spes, nos lembra que a economia deve servir a pessoa humana. E Evangelho Gáudio, de Papa Francisco, denuncia a economia da exclusão. E a grande Fratelli Tutti insiste que a fraternidade e a justiça devem estar acima do lucro. E hoje ainda, como é que estamos vivendo isso? Vivemos sob o peso de um sistema neoliberal, que concentra a riqueza nas mãos de poucos
e manipula os preços, transforma os bens essenciais em mercadoria. Recentemente, a gente viu aí que está gerando muita energia, a energia eólica, né, que a gente tem aí no Nordeste, também a energia solar, mas ainda temos que dar um jeito para não cair o preço. Aí vão aumentar de um jeito ou de outro, que não pode baixar o preço da energia. Como também no caso do combustível, existe uma tabela mundial, existe uma regra que o combustível tem que ter um valor X para poder custear X situação. Resumindo, a manipulação de preço transforma os bens essenciais em mercadoria e marginaliza os mais frágeis, os mais pobres. O grito de Amós hoje continua ecoando. E o evangelho de hoje, Lucas capítulo 16, versículo 1 ao 13, confirma: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Não se trata de demonizar a riqueza, demonizar o dinheiro, mas de saber discernir se o dinheiro está a serviço do reino de Deus ou se virou um ídolo que nos escraviza, que nos prende. O evangelho de hoje ainda nos convida, como o administrador infiel, no fundo da verdade, a olhar no espelho. Ele soube agir de verdade diante da crise. E Jesus nos convida, se até os filhos do mundo são criativos para defender os seus interesses, e nós, filhos da luz, não precisamos ser criativos para anunciar o reino? Criativos também, por que não? Na solidariedade. Criativos também na partilha. Criativos também no cuidado da casa comum. Criativos também no combate dessa PEC da bandidagem. Também criativos para não deixarmos que uma anistia venha para causar injustiça a um país. Criativos também no lidar e no cuidado com os pobres. Criativos também na fidelidade ao Deus da vida. Amós denuncia, o Salmo canta a esperança, Paulo pede oração e Lucas, o evangelista, nesse capítulo 16, nos pede o discernimento. E nós, como nós estamos administrando os dons que Deus nos confiou? Somos fiéis no pouco para que possamos receber o muito? Qual é a sua infidelidade com Deus? Aquele camarada que tem diabetes e falava, vou comer só um chocolatezinho. Não custa nada um chocolatezinho hoje ou outra manhã, quando vai ver a glicose estar lá em cima. Ou aquele camarada que sabe que precisa emagrecer, e aí ele vai, não, mas eu vou almoçar hoje, e não procura o tratamento clínico, não procura fazer uma academia, não procura fazer caminhada, e no fim da história, manter o mesmo peso. A fidelidade que nós devemos viver. Nesse 25º domingo do tempo comum, nesse domingo onde nós fomos convidados a ir para a rua para poder gritar contra essa covardia da nossa Câmara Legislativa no Brasil, nós fomos convidados a dizer não à PEC da blindagem, não à anistia para golpista não pode acontecer. Nesse 25º domingo do tempo comum, o Senhor nos conceda a graça de administrar bem a vida com fidelidade, partilha e discernimento, que o dinheiro seja sempre um servo e nunca vai ser um senhor em nossa vida. Que cada gesto justo seja sinal que o reino já está entre nós. Senhores e senhoras, eu vou parando por aqui. Peço aos senhores e senhoras que deixem o seu like nesse vídeo, compartilhe. E lembrando que ontem nós tivemos lá no colegiado do Conselho Regional do Laicato, aqui do Rio de Janeiro, Conselho Nacional do Laicato. Agradeço a acolhida, fui entregar meu livro de secretário. E finalmente, agora sim, sem documento nenhum do Conselho Nacional do Laicato, não sou mais ligado ao Conselho como secretário, nem documento que tem comigo. E espero em Deus que a gente consiga caminhar na fé e na unidade. Lembrando sempre, é importante a gente termos em nossos corações uma certeza. Deus ama todos nós. E a fidelidade começa do dia de hoje. Hoje sim, não vou mais pecar como canta a Dunga. Não adianta a gente querer bancar os poderosos. Ah não, porque é só um pecadinho. É pelas pequenas portas, pequenas frestas que entra aí toda a perdição. Eu lembro sempre isso, eu falava isso com meu irmão Diácono Fanuel. Ah, você sabe que uma gota de veneno pode matar um corpo inteiro. Ah, mas eu confessei, não adianta confessar se não estiver disposto a refazer sua vida a partir da realidade.
Quem é fiel no pouco, Jesus já fala isso, é fiel no muito. Fiquemos com Deus. Eu sou, feliz domingo, Daniel Nonato. Chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão. Perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. Quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? Se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe nossos pecados, que sejamos bons administradores da graça que Deus nos confia, para que um dia possamos celebrar no paraíso, felizes, alegres e contentes.